Olha só, essa matrícula que eu trouxe para vocês é uma matrícula de modelo antigo, tá? Ela é de modelo antigo. Costumeiramente, os dados da matrícula vão estar aqui em cima. Aqui em cima tem o número da matrícula. Ao lado tem a data da abertura da matrícula. Por exemplo, essa daqui, ó, ela foi aberta em outubro de 83. E por que é importante vocês saberem essa data aqui, ó? Quando você só tem um registro aqui, por exemplo, na frente, uma pessoa só comprou e você precisa fazer a venda desse imóvel, você vai olhar a data que está aqui da venda e compra. Mas o que você também precisa olhar? Você precisa olhar se porque a gente sempre pede certidão dos últimos 10 anos na hora da venda de um imóvel. Essa data aqui, ó, se essa data que está aqui no primeiro registro, por exemplo, for uma data que não dá os 10 anos, se socorram da data da abertura da matrícula aqui, que é justamente essa data que você também vai ter que observar se compõe os 10 anos para você fazer a pesquisa dos últimos 10 anos na hora de vender o imóvel, tá bom? Então isso daí gera segurança para o seu cliente. Aí, gente, olha só, então aqui do lado tem o número da matrícula, o número da matrícula me vem aqui em cima, aqui na lateral normalmente são os dados do cartório de registro. Na certidão original, essa daqui é uma impressa, como eu disse lá do Registradores. Quando você pega a certidão da matrícula mesmo no cartório, que vem naquele papel moeda ou em outros estados uma sulfite comum, mas com identificação do cartório, timbrado, também vai vir a identificação aqui em cima do timbrado, tá? Essa matrícula é modelo antigo, que nem eu disse. Por quê? Porque ela tem 3 blocos. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse é o bloco do imóvel, esse é o bloco aqui, ó, das aquisições, ó. Estão vendo? E aqui embaixo, esse é o bloco dos ônus. Cada bloco desse, você vai colocar a informação correspondente. Então, nesse bloco aqui, eu só vou usar imóvel, eu só vou fazer a descrição do imóvel. E se acabar aqui o texto, ó, eu não vou continuar aqui nessa folha, nessa parte. Eu vou virar e vou continuar nesse bloco aqui de cima, ó. Aí depois vem de novo o bloco das aquisições e o bloco dos ônus, tá? Então, olha só. Aqui eu descrevi só o imóvel. Precisei continuar, eu vou para o bloco do verso, dentro de imóveis. Aqui nas aquisições, eu vou colocar as transmissões. Venda e compra, doação, inventário, permuta, dação em pagamento. O que for de transmissão, os financiamentos, só a parte de compra e venda. Então, se for financiamento, aí eu vou colocar na parte de aquisições. Nessa parte aqui, ó, eu coloco o ônus. O que é ônus? Penhora, hipoteca, alienação fiduciária em garantia, outra calção, que nem dessa aqui é uma calção de um loteamento, que é onde o loteador dá em garantia alguns lotes para a prefeitura, que se caso ele não cumprir a obrigação de fazer a infraestrutura do empreendimento, a prefeitura pode pegar os lotes para ele, de volta, para ela, tá bom? E aí na leitura, gente, por que eu tô mostrando essa matrícula aqui para vocês? Porque essa daqui é uma das que mais gera confusão, já que você não tem uma continuidade, né? Uma lógica aqui de continuidade de texto, como se você fizesse um texto corrido. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos a descrição do primeiro proprietário da matrícula. Aqui nós temos o AV3. Aí você fala, mas cadê o R1? Cadê o AV1? Cadê tudo isso? Tá aqui, ó, no ônus, AV1 e AV3. Por quê, gente? Se depois da descrição desse proprietário aqui, que era o loteador, ele garantiu o imóvel com alguns lotes, o próximo ato da matrícula é o 1. O que é o 1? É justamente a calção, a garantia que o loteador deu. E aí, na sequência, tem uma averbação de liberação desses ônus. Então, olha o AV2 aqui, ó. Tá vendo? Então, olha a sequência. 1, 2 e o 3 tá aqui, ó. Que é uma averbação de quê? De alteração de cadastro, de CNPJ. Então, lá nas aquisições, além do registro, que é a transmissão de domínio, você também vai fazer essas averbações que não são ônus, elas são alterações da matrícula. Lembra que eu falei que a averbação pode ser de ônus ou de alterações, atualizações? Então, qual que é o jeito mais fácil que eu oriento a ler uma matrícula? Não pega uma matrícula de ré. Provavelmente vocês vão ficar perdidos. E às vezes vocês vão deixar passar informações muito importantes. Porque não basta você só olhar lá embaixo se tem quem que é o dono do imóvel. Você tem que ver antes, por exemplo, se houve alteração de número de rua. Era rua A com o número 10. Agora a rua mudou o nome. Mudou o número do prédio. Agora não é mais número 10, agora virou número 20. Você precisa trazer com uma certidão oficial da prefeitura e averbar essa atualização de 10 para 20.
Então, aí também vai entrar ali na parte de aquisições, desse bloco de aquisições. Então, para vocês não ficarem perdidos, porque aqui também é a mesma coisa, ó, do mesmo jeito que se acabou aqui, eu não tenho mais como escrever, eu tenho que virar no verso e continuar nesse bloco, a mesma coisa aqui, ó. Se eu estiver escrevendo aqui e terminar nesse bloco, eu vou para onde? Eu vou para o bloco de aquisições, eu continuo nesse bloco. E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tiver o bloco do ônus, eu tenho que continuar no bloco do ônus, tá bom? E aí depois a matrícula, ela passa a ser texto corrido, ó. Por quê? Porque agora não se usa mais blocos, né? A matrícula mudou e agora é um texto corrido. Alguns estados, se vocês verem as matrículas mais novas, vocês já vão ver texto corrido, vocês já não verão mais esses blocos que eram antigamente separados. Mas é importante que vocês saibam como fazer essa leitura, por quê? Porque eventualmente vocês pegam aí, quem trabalha com imóvel de área central, normalmente os imóveis de área central, eles são provenientes de um negócio que chama transcrição. A transcrição é o que dá origem às matrículas que são as mais antigas. A transcrição eram feitas em livros gigantes, escritos à mão, desde quando o cartório eventualmente foi fundado. Tem cartórios muito antigos de registro de imóveis, se a gente for para as capitais principalmente, são livros extremamente antigos, antes de 1900, para vocês terem uma ideia. E aí eram feitas transcrições. Não tinha um documento só, que era a matrícula. A transcrição era transcrição 1, transcrição 2, transcrição 3. Aí aconteceu a venda da transcrição 1, antes de existir a matrícula, vocês tinham que colocar lá na verbaçãozinha numa lateral, que agora o imóvel está direcionado em outro lugar. Então vai mudando. Agora não. A matrícula é um número só. Essa descrição de imóvel aqui, gente, ó, ela não pode estar em mais de uma matrícula e também não pode ter mais de um imóvel descrito aqui, se ele for imóvel diferente. O que pode acontecer, às vezes, é um prédio ter dois números diferentes, porque ele é uma coisa só, tá? Mas é o mesmo prédio, só com dois números. Agora, não pode estar, por exemplo, o lote 1 e o lote 2 descrito nessa matrícula aqui, porque vai estar errado. Aí vocês vão ter que ver o que aconteceu de problema. Eu mesma já aconteceu de precisar entrar com uma ação judicial como advogada para a gente cancelar uma segunda matrícula que foi aberta do mesmo imóvel, só que eram dois proprietários diferentes. Aí eu tive que provar que o meu cliente, no caso na época, era o proprietário da primeira matrícula aberta. Aí você tem que trazer um conjunto de provas para poder provar que o seu cliente é que está falando a verdade e não o outro que abriu a matrícula em segundo lugar. Aconteceu um erro no cartório. Esse meu caso foi um erro de abertura de matrícula em cartório, mas como era uma coisa muito antiga, não tem nem como responsabilizar o oficial que estava lá. Isso daí não tinha como acontecer mais, tá bom? Então, sempre fiquem atentos e leiam a matrícula, essas mais antigas, procurando sempre os números. Por conta dessa coisa de ter que ficar virando frente e verso, vocês têm que procurar o número 2. Depois o número 3 e assim sucessivamente, para vocês não ficarem perdidos, até vocês conseguirem identificar quem que é o último adquirente, quem que então é o proprietário daquela matrícula naquele momento, e se essa pessoa é a pessoa que está falando com você, que te deu a autorização para você vender um imóvel. Essa pessoa que está na matrícula, que é o titular de domínio, uma coisa é domínio, uma coisa é posse. No caso aqui, titular do domínio, essa pessoa é a pessoa que tem que te dar, se você trabalha com exclusividade, é a pessoa que tem que assinar o contrato de exclusividade, é a pessoa que tem que assinar a proposta e é a pessoa que vai assinar o contrato de venda e compra e depois quem vai assinar a escritura. E na matrícula, gente, ela tem uma riqueza de informações absurdas. Por exemplo, na descrição do imóvel, a gente tem o lote, a quadra, o loteamento, o número de cadastro do imóvel, que esse aqui no caso estava desatualizado, depois veio uma atualização da matrícula por averbação, lembra? Atualização de matrícula por averbação. Temos as confrontações, nós temos a área superficial, que é a área em metro quadrado que vocês veem na matrícula, é a área superficial, o nome técnico dela, tá? As outras medições que vocês veem na matrícula, que são frente, fundo, lateral, ela é em metros, não é metro quadrado, tá bom? Aí depois, na hora que você tenha os dados dos proprietários, é a matrícula que vai trazer a informação para vocês de estado civil e regime de bens. Se a pessoa comprou solteira, se ela comprou divorciada, se ela comprou casada. E se ela comprou casada, qual que é o estado civil dela? Ela pode vender sozinha, não pode? Aí vocês vão conseguir identificar se precisa de anuência ou não. Então, o registro vai te trazer essas informações preciosas, inclusive o de alienação fiduciária. Por quê?
Lembra que eu falei do desdobramento da posse? Vai ter lá o valor da compra e venda e o valor que foi financiado. Então, aquele imóvel que você tem ali na sua mão, ele está garantindo uma dívida de tantos R$1.000. E no registro da alienação fiduciária, vai ter essa informação que é super preciosa para vocês. Por quê? Porque se você precisar, você tiver um novo comprador, que ele vá fazer um novo financiamento, vocês vão saber que banco que a pessoa que está vendendo está financiada, se vai precisar de interveniente quitante, que é quando o outro banco do comprador paga a dívida do anterior. Por exemplo, se vier uma penhora é averbada. A penhora, ela vai estar lá com uma averbação e qual é a informação preciosa que ela vai te dar? Qual que é o número do processo, tá? Que gerou aquela penhora? Por exemplo, existem averbações, não sei se alguém aí já viu, de indisponibilidade. Se uma matrícula tiver com indisponibilidade, você não pode vender. E aí você vai ter que conversar com o vendedor, por exemplo, para saber se ele já resolveu a pendência dele que gerou essa indisponibilidade. Porque senão, se você colocar esse imóvel à venda, se aparecer um comprador, você não consegue fazer a transmissão do domínio, fica proibido, tá? O cartório vai barrar você lá na escritura. E vocês sabendo disso, vocês não vão fazer nem contrato de venda e compra. Vocês não vão nem perder o tempo de vocês, porque agora vocês já sabem que indisponibilidade não gera venda de imóvel, tá bom? Se for CNPJ, vai ter o CNPJ das empresas, a sede. Quando você vai fazer a pesquisa de certidões, você tem que pesquisar tanto no endereço da pessoa que está vendendo, quanto na localização do imóvel. São em 2 lugares. E idem para quando é CNPJ. Aí você tem que saber onde é a sede da empresa, porque às vezes não é na cidade do imóvel, a empresa é de longe e comprou um imóvel na cidade que você trabalha, por exemplo. E aí você tem que identificar. E se for estado diferente, você tem que buscar nos estados diferentes também. Vocês vão conseguir identificar tudo isso na matrícula. E a partir do momento que você fala para o seu cliente que você viu tudo isso, ele sempre vai voltar a fazer negócio com você. Ele vai te procurar sempre para vender o imóvel que ele tiver. Eu tenho imóvel para colocar em locação. Ele vai te procurar para colocar esses imóveis em locação e também se ele quiser comprar um imóvel, porque ele vai saber que você faz toda essa análise, toda essa conferência. Ele vai ter segurança em comprar com você também. Eu falo sempre, matrícula de imóvel para corretor de imóveis que sabe fazer a leitura, que sabe o que está escrito lá, que sabe como ver, é uma das peças fundamentais, peças chaves para a fidelização de cliente, tá? Mostra para o seu cliente que você sabe fazer isso, tá bom? Que isso daí não é só advogado que tem que saber não, tá?